Pastor, nós estamos no período da graça, é tudo maravilhoso, Cristo já morreu por nossos pecados, está tudo perdoado, está tudo consumado, deixa a gente curtir. Você está impondo uma carga pesada demais sobre os nossos lombos. Olha, Cristo já carregou essa carga, pastor. Se liberta. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: esse Jesus, que é Senhor do sábado, não merece ser honrado no seu dia. Percebem? Por quê? Porque o único dia que o Senhor estabeleceu para que o seu povo descansasse nele, o camarada ainda acha pesado. Se o Espírito Santo que habita nele era para ser um motivo de alegria e gozo, júbilo, satisfação, assim como o salmista no Salmo 118, abra sua Bíblia, Salmo 118 e verso 24, veja a alegria nos lábios do salmista a cantar ao Senhor acerca do sábado. Ele diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Tem crente que dorme 3 horas da madrugada do domingo, acorda para ir para a escola dominical numa má vontade, num mau humor. Literalmente é um peso. E ainda abre a boca e diz que ama Jesus, quando a palavra de Deus diz que o Senhor nos chama no seu dia e que é um deleite. Isaías 58:13 diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Como tem sido o dia do Senhor para você? Deleitoso ou pesado? Agora abra sua Bíblia em Marcos 2:27. Marcos 2, verso 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Verso 28. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Deus criou esse dia por causa de quem, irmãos? Do homem. Do homem. A lei do Senhor é boa ou é má? Ela é boa. Ela é perfeita. Os filhos de Deus se deleitam na sua lei, se deleitam em cumprir a sua vontade, se deleitam em estar na sua presença. O que dirá do dia de sábado, instituído pelo próprio Deus? E quantas bênçãos o Senhor nos traz neste dia. Você já parou para pensar, meus irmãos? Vocês já pensaram nisso? Na quantidade de bênçãos que recebemos do Senhor neste dia, no dia do Senhor?
Vejam, o dia do Senhor nos faz recordar que somos homens e mulheres caídos e que necessitamos dele. O dia do Senhor nos faz lembrar que existe um Deus a quem devemos adorar. O dia do Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos ao redor da palavra de Deus e assim alimentarmos o nosso espírito, ou melhor, de sermos alimentados por Ele. Um pão do céu. O dia do Senhor fornece oportunidade para a pregação do Evangelho, fortalece os laços familiares, permite que toda nação descanse, promove a saúde. E essa lista poderia ser muito mais extensa, irmãos. Eu poderia enumerar mais 30 outras bênçãos aqui. No Antigo Testamento, homens piedosos como Moisés, Amós, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Neemias, contenderam com pessoas por causa do dia do Senhor. E a história da igreja está repleta de outros exemplos. E eu te pergunto, o que te impede de seguir o exemplo destes homens? Talvez você deva estar se perguntando, pastor, porque eu não sei como. Isso para mim é novo. Eu não sei. Eu quero aprender. Se você quer aprender, eu tenho alguns conselhos para lhe dar com base na palavra de Deus. Em primeiro lugar, evite agir como um fariseu. É a primeira dica. Evite agir como um fariseu. Onde tem origem o dia de descanso? Na criação. É um fato que no Antigo Testamento este dia usou algumas vestes, mas que no Novo Testamento ele recebeu outras vestes. No Antigo Testamento ele era celebrado no último dia, mas no Novo é no primeiro. Por causa da ressurreição, para mostrar que Cristo é excelente, é glorioso, é superior, como diz o autor aos Hebreus. Isso significa que não podemos impor ao dia do descanso as regras mosaicas que já passaram. Por exemplo, não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Aí o camarada faltou luz, ele não risca nem o fósforo, porque não pode. Não pode acender fogo no dia de sábado. Está lá, lendo a palavra, junto com a família, falta luz. Ele vai guardar a Bíblia, porque não pode riscar o fósforo. Aí tem um espertalhão que diz assim, não, ele tem que usar uma lanterna para não riscar o fogo. Entenda, isso que eu estou falando é um princípio. Não devemos ter em mente uma listinha do posso, não posso. Se você acha que pode, então vá ler Mateus 12, 1 e 2. Lembre-se que os fariseus acrescentaram, adicionaram regras à lei de Deus, conforme seus próprios pensamentos. Você vai ver Jesus mostrar isso no Sermão do Monte. Eles também tinham regras a respeito de quanto peso se devia carregar e quão distante se podia caminhar no dia de descanso. Então, meu amigo, se você mora lá na Barra do Ceará e congrega aqui na Deus da Graça, você já não pode vir cultuar Deus no domingo, porque tem um limite. Entendem? Não seja um fariseu. Por trás de todas as regras dos fariseus havia uma mentalidade que não tem qualquer lugar na vida de um crente no Novo Testamento.
Isso é um fato. Em segundo lugar, evite trabalhar. Não trabalhe no dia do Senhor. É descanso. Na Bíblia, a palavra trabalhar significa muito mais do que ganhar a vida, irmãos. Ela se refere aos nossos deveres, às nossas ações do dia a dia. Se refere também, inclusive, às nossas recreações e aos pensamentos que motivam a isso. 6 dias trabalharás, um dia descansarás. No dia do Senhor, o trabalho deve ser evitado, porque Deus ordenou que assim o fizéssemos. Trabalharemos os outros dias da semana, mas um dia é exclusivo do Senhor. Ou será que Ele não merece? Quantas horas tem um dia, irmãos? Quantas horas tem um dia? Multiplique por 6. Será que o seu Deus não merece pelo menos 24? Dessas mais de 100 que você tem na semana? No dia do Senhor, o trabalho deve ser evitado. Evite também ficar ocioso. Tem gente que acha que o dia do Senhor é passar o dia dentro de casa, dormindo e assistindo televisão. É o dia do descanso. O descanso de Deus após a criação não foi uma inatividade, e sim o cessar de um determinado tipo de atividade. Abra sua Bíblia em João capítulo 5 e verso 17. João 5, verso 17. João 5,17 diz assim: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho. Então, evite estar ocioso. O domingo deve ser um descanso santo, que nos faz cessar um conjunto de objetivos para seguir outro conjunto de objetivos bastante diferentes, para não dizer totalmente diferentes. Lembre-se, o domingo não é um dia para você vadiar. Mas pastor, e o que eu devo fazer então? Adorar junto com a sua família. Adorar junto com a sua família. Além de assistir às reuniões da igreja juntos, saiba que existem muitas maneiras pelas quais uma família pode tornar o dia do Senhor um dia de adoração perfeito. Você quer saber como? A começar pelo dia que antecede o domingo. A começar dormindo cedo no sábado, se preparando para o grandioso dia do Senhor. Se você tem a consciência de que o domingo não é um dia seu, mas o dia é do Senhor, e que é um mandamento dele descansar nele, você deveria estar ansioso, você deveria estar, sabe, aquele desejo para que chegue logo o domingo. Porque às vezes a gente fica, quando a gente tem saudade de alguém, a gente passa às vezes 5 anos, 6 anos sem ver um parente querido, um pai, uma mãe, um filho ou uma filha que mora em outro estado, em outro país ou em outra cidade. E aí quando ele diz assim: mãe, pai, mana, estou indo passar o final de semana com vocês, o coração da gente fica apertado. A gente não vê a hora daquele avião, daquele ônibus, daquele trem chegar, para a gente dar um abraço gostoso e passar aquele tempo junto, porque a gente ama, a gente espera por aquele dia, nós aguardamos ansiosamente por aquele dia.
E parece que o tempo dos outros dias não passa, a gente não vê a hora de chegar aquele dia. Mas quando a gente diz que ama Senhor Jesus, adora a Deus, Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas, e o Senhor institui um dia para adorá-lo, parece que o domingo passa desapercebido como um dia como outro qualquer. Que amor é esse? Que amor é esse? Que o meu coração já não arde por aguardar o seu dia. Por isso, deite-se cedo no sábado à noite. Planeje antes à noite como vai ser o dia do Senhor na sua casa, na igreja. O que você vai fazer ao levantar pela manhã? O que você vai fazer quando retornar da escola bíblica? O que você vai fazer à tarde, à noite? Saiba que uma família pode adorar muito melhor no domingo se descansar no dia anterior, na noite anterior. Definam como prioridade, irmãos. Se você tem filhos pequenos, coloque seus filhos para dormir mais cedo. Se são jovens, incentivem eles a voltar para casa mais cedo, dentro do horário apropriado da noite, para se preparar para o domingo, o dia do Senhor. Ore, leia as Escrituras com a sua família, mas não faça isso só no domingo, faça também durante a semana, mas no domingo, faça ainda mais e melhor. Não torne o dia do domingo, o dia do Senhor, um dia como outro qualquer, mas mostre para os seus filhos, mostre para a sua família que é um dia diferente. Lembre-se disso, o domingo não é um dia qualquer. Isso implica até você se vestir diferente do que você se veste na semana, até dentro de casa. Porque durante a semana a gente tem um tipo de roupa para ir trabalhar ou para ir para a faculdade, mas quando chega em casa a gente dá uma relaxada. Comece mudando isso, mostrando que o dia de domingo não é um dia qualquer, é um dia diferente. Apesar de você estar dentro de casa, o dia do Senhor, você está na presença dele o tempo todo naquele dia. E isso é prazeroso para você. Então você se veste diferente naquele dia, até dentro de casa. Até o preparo das refeições influencia no domingo. Até os sentimentos no dia de domingo tem que ser diferente. Procure não se irar neste dia. É um dia de alegria, como diz o Senhor. É um dia de deleite, como diz o salmista. Se você tem filhos pequenos, não esqueça desse detalhe: criança pequena brinca. Diferente dos seus filhos maiores, ele não sabe passar o dia inteiro sentado no sofá ouvindo o papai ou a mamãe falar. Ele não sabe. Dificilmente eles vão ficar caladinhos no sofá ouvindo o que você tem a dizer. Mas pastor, sabe o que é, pastor? É porque na minha casa as crianças são muito pequenas. Eu tenho uma filha de 6 meses e um menino de 2 anos, pastor. É difícil, pastor. Eles não param. É difícil? Será que é difícil? Ou será que você não valoriza o dia do Senhor o suficiente para pensar em uma forma lúdica de envolver seus filhos desde a mais tenra idade, para que eles cresçam sabendo que o dia do Senhor é um dia diferente, especial, prazeroso e deleitoso? Ah, pastor, como é que eu posso fazer isso? Tem várias formas de você fazer isso. Separam alguns tipos de brinquedos diferentes do que os seus filhos brincam durante a semana, exatamente para ele perceber que durante a semana não dá para brincar com aqueles brinquedos. É só no dia do Senhor, que é um dia especial. Tem
Tem tanta coisa legal que vocês podem utilizar para a família de vocês, irmãos. Brincadeiras com mímicas. Brincadeiras com charadas. Ah, pastor, mas de quê? Das Escrituras, irmãos. São crianças, é lúdico, envolve, acolhe, ensina e glorifica o Senhor. Quando foi a última vez que você encenou uma história bíblica para o seu filho? Você já parou para pensar nisso? Quando foi a última vez que você chegou para pegar o seu filho de manhã, quando vocês retornam da escola dominical, depois de vocês se alimentarem, você chegar para o seu filho e dizer assim: filho, eu tenho uma história para te contar. Só que essa história não é de mentirinha, essa história é verdadeira. E narrar para ele como o pequeno Davi venceu o gigante Golias, ou como o valente Gideão venceu com um exército pequeno, ou como Sansão derrubou as pilastras do templo de Dagom. Você não faz isso, aí vem a mídia ímpia e enche a mente do seu filho de falsos heróis. Monte um se os seus filhos já são pré-adolescentes, monte um quebra-cabeça bíblico com eles. Faça uma brincadeira de passa ou repassa sobre verdades da Escritura, sobre textos da Escritura. Mas não fique só com a sua família. Lembre-se que os seus irmãos em Cristo são sua família também. No dia do Senhor devemos principalmente nos reunir com os outros crentes. E a Bíblia está repleta de textos mostrando isso. Em Atos 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e era um dia de domingo. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Atos 20, verso 7, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Estavam cultuando a Deus juntos. João 20, verso 26, passados 8 dias, estavam outra vez ali, reunindo os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus. Mas lembre-se que não é se reunir por se reunir, é se reunir para edificação, ou seja, para edificarmos uns aos outros nas coisas referentes ao reino de Deus, mediante a sua palavra. Por isso, vá à igreja. Mas lembre-se que antes de chegar à casa de Deus, prepare você e sua família com muita oração. Os puritanos diziam que nós deveríamos vestir os nossos corpos e as nossas almas de oração, para poder cultuar a Deus. Eu pergunto a você, você costuma fazer isso antes de vir para a igreja? Qual é a sua primeira atitude quando você abre os olhos pela manhã cedo? Ore pela conversão dos pecadores, ore pela edificação dos santos, ore pela glorificação do nome do Deus Trino, ore pelas crianças, pelos adolescentes, pelos mais velhos, pelos mais jovens, ore pelos ouvidos atentos e corações que compreendam a palavra lida e pregada. Ore por você mesmo e diga, como diria um antigo puritano: Senhor, quão real é o perigo de que não ouça bem. Dos 4 tipos de ouvintes na parábola do semeador, apenas um tipo ouviu corretamente. Ajuda-me, Senhor, a concentrar-me totalmente na Tua palavra, como ela chega a mim, para que não me aconteça de ouvir a palavra e contudo vir a perecer. Que a Tua palavra, Senhor, tenha livre curso na minha vida e no meu coração,
que ela seja acompanhada da tua luz, do teu poder e da tua graça. Será que nós oramos assim quando estamos vindo para o culto? Diga para Deus: olha, Senhor, eu estou indo para a tua casa te adorar. Eu, um pecador vil, necessitado, preciso que tu limpes o meu coração das concupiscências terríveis. Somente tu, Senhor, é possível disso. Ore pela presença santificante de Deus, pela verdadeira comunhão com Ele. Anseie pela palavra de Deus. Tem crente que só gosta de vir para os cultos para ouvir os louvores, irmãos. Não existe isso. Não existe isso. Salomão escreve em Eclesiastes capítulo 5 e verso 1, dizendo: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Você tem que ter um apetite espiritual avassalador no dia do Senhor. E é triste, irmãos, dá vontade de chorar quando a gente escuta da boca de alguns que determinadas igrejas no dia do Senhor marcam o horário para o culto e não se prega a palavra.